a palavra de Deus. É um salmo sobre a importância, o valor, os efeitos, o poder, a diferença que a palavra de Deus faz na vida de uma pessoa. Eu acredito que se nós pudéssemos abrir aqui, né, se fosse um culto de testemunho, e a gente pudesse abrir aqui oportunidade para cada um falar aquilo que a palavra já fez na sua vida, eu tenho certeza que teríamos muitos testemunhos, sim ou não? Com certeza você já foi alcançado pela palavra de Deus. Mas além de ter sido alcançado pela palavra, eu tenho certeza que você tem muitos testemunhos que passam diretamente pela palavra de Deus. E o Salmo 119 é sobre isso, é sobre a excelência, a grandiosidade, a importância e todos os efeitos que a palavra de Deus produz em nós. E eu posso dizer, irmãos, então, que há grandes temas nesses versículos do Salmo 119. Eu já brinquei aqui, né? Eu tenho o desejo de um dia, né, eu pregar no Salmo 119, passar o dia todinho pregando o Salmo 119, né? Se um dia alguém aguentar ouvir, a gente faz um dia especial desse e a gente fica, né, meditando o dia todo no Salmo 119. E hoje, como eu disse, eu separei 5 grandes áreas que o Salmo 119 nos convida a mim e a você. Esse salmo que é peculiar, tem várias características, foi composto a partir das letras do alfabeto hebraico. Se você olhar, talvez na sua versão, a NVI, por exemplo, traz dessa forma. Você percebe que tem vários títulos ao longo do salmo. Está assim na sua Bíblia? Aleph, depois Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav. Esses nomezinhos, esses títulos que tem na sua Bíblia, eles são o alfabeto hebraico. Porque o início de cada porçãozinha dessa, no hebraico, é com a respectiva letra. Então, por exemplo, aqui onde tem como são felizes, no versículo 1, no hebraico começa com Aleph. Por isso que é seguindo, né, as letras do alfabeto. É por isso que esse salmo, na verdade, é um grande acróstico. Pastor, o que é um acróstico? Você com certeza já viu aqueles poemas que as pessoas fazem com o nome de alguém, né? Davi, Deus é fiel, né? E pega o A, faz outro verso, o V faz outro verso. O nome disso é acróstico. É um poema, é uma composição que se faz usando letras, né, específicas para começar. Esse é um grande acróstico que exalta, é como se o compositor, o salmista, ele estivesse dizendo que do princípio ao fim, de A a Z, a palavra de Deus é perfeita. Ou seja, é um convite para nós enxergarmos que a palavra de Deus, ela é completa, diga completa, perfeita e que não falta nada a ela. Não falta nada à palavra de Deus, irmãos. Essa é o centro, poderíamos dizer, daquilo que o autor, o salmista, escreveu no Salmo 119. Então, cada capítulo desse vai trazer, né, versículos, cada um dos versículos desse salmo exalta a palavra de Deus. E aqui há algumas expressões que o salmista usa e que são sinônimos para a palavra de Deus: lei, mandamentos, decretos, estatutos, palavra. Todas essas expressões, elas falam sobre a grandeza da palavra de Deus. E aí, queridos, eu faço uma pergunta para você nessa noite. Escute isso. Eu ouvi esses dias não, já tem um tempo já, uma fala do pastor Judy Clay, pastor batista, que eu gosto muito de ouvir. Ele tem uma fala bem serena. E ele dizia assim, que nós nos acostumamos a colocar a palavra de Deus na margem da nossa vida, ao redor da nossa vida. Ou seja, ele dizia, a palavra de Deus, nós vamos com o tempo nos acostumando a fazer da palavra de Deus um asterisco da nossa vida. Está na margem, está nas bordas. E aí eu pergunto, se a gente terminasse o culto agora e dissesse assim, pastor, né? O pastor dissesse assim, ou irmão Ricardo dissesse assim, vou pagar uma pizza para todo mundo. Quem queria? Eu queria. Irmão Ricardo dissesse assim no final do culto, olha, está liberado pizza para todo mundo. E aí,
Terminou o culto. Pronto, irmão Ricardo, todo mundo aceitou, está combinado. Terminou o culto, o irmão Ricardo vai lá, compra a pizza. E aí traz a pizza e a gente começa todo mundo aqui a brigar pela borda. Não, eu quero a borda, me dê a borda, eu quero a borda. Eu pergunto, isso é um cenário normal? Não, né? Porque aquilo que está na borda, aquilo que está na margem, geralmente significa algo que a gente não dá a devida importância. Mesmo que a borda da pizza seja recheada, que tem, né, pizza com borda recheada, ainda assim ela não é o principal. E aí o pastor Judy Clay, ele dizia isso, que nós nos acostumamos a colocar a Bíblia, a palavra de Deus na borda, na margem. E a gente ali dá alguma atenção, tem gente que come a borda, tem gente que não come, mas às vezes quem come a borda só come porque é guloso. E não porque é a parte principal. Vocês estão entendendo isso, amém? Esse texto, irmãos, o texto do Salmo 119, que se você tirar um tempinho para ler, você consegue ler o Salmo 119 bem tranquilamente, em menos de 1 hora. Você lê ele tranquilamente. É o tempo que se leva para ler, assistir um episódio de dorama da Netflix. E você vai perceber, irmão, irmã, que esse salmo ele é sobre essa excelência da palavra de Deus e nos leva a essa reflexão. Qual é o lugar que a palavra de Deus tem na minha vida? É borda ou é recheio? É borda ou é aquele queijo que você puxa assim da pizza e vai até o infinito e além? Qual o lugar que a palavra de Deus tem na minha e na sua vida? Por isso que eu separei 5 grandes áreas que tem a ver com o efeito, o lugar que a palavra de Deus pode ter na minha vida e na sua vida. Talvez você vai ouvir cada uma dessas áreas e vai dizer, a palavra de Deus, pastor, ainda não está nesse lugar, mas a partir de hoje pode estar, porque tudo depende, irmãos, de uma mudança de postura, como nós falamos no início do culto. Mudar a postura em relação à palavra de Deus vai fazer total diferença na minha e na sua vida. É por isso que o título da nossa reflexão, nesses minutos que nós vamos pensar aqui, é Eu e a Palavra. Eu e a Palavra. A gente costuma, os pregadores eles costumam brincar assim, né? Que quando você está ouvindo aquela palavra que toca no seu coração, que transforma, que mexe, né? E você não está muito atento, né? Aquela palavra que a gente deveria escutar, a gente fica dizendo assim, se o outro estivesse aqui. Irmão, nós estamos aqui. Então, o convite a nós pensarmos é eu e a palavra. Eu penso que se nós começarmos a aplicar certos princípios primeiro a nós, sem se preocupar num primeiro momento com aquilo que vai acontecer com o outro, e nós começarmos a viver certos princípios da palavra de Deus, isso pode contagiar outras pessoas. Contagiar não, que contagiar é coisa, né? A irmã ali da área de saúde, contagiar não. Isso pode influenciar outras pessoas, atingir outras pessoas. Esses dias eu vi alguém dizer assim, a ação do Espírito é contagiante. Eu disse, não, pelo amor de Deus, não diga isso não, contágio é de doença. A ação do Espírito Santo, né, é avassaladora, é influenciadora, né, atinge outras pessoas, né, mas não diga contagiante não. Amém? Primeira área que a palavra de Deus nos chama a uma visão mais profunda a partir desse salmo. Eu quero que você leia comigo, a gente vai ficar um pouco para lá e para cá no Salmo 119, amém? Vai agora para o versículo 96. Salmo 119, versículo 96. Olha o que diz o texto. Tenho constatado que toda perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. Queridos, só se a gente pensasse e meditasse sobre esse versículo, a gente já ganharia muito nessa noite. Temos outros para ler, mas eu creio, irmãos, que esse versículo, ele está no centro do porquê o salmista escreveu todo esse salmo. Ele está dizendo assim, olha, eu olho para todas as coisas, eu olho para a criação, eu olho para a vida humana, eu olho para cada detalhe desse mundo. Tenho constatado que toda perfeição, toda obra completa tem um limite. Aquilo que você pode, é como se o salmista estivesse dizendo assim, olha, aquilo que você pode imaginar de mais belo, perfeição, de beleza, a palavra de Deus
é ilimitado nesse sentido. Aquele conceito que você tem na sua cabeça de o mais sábio, o mais completo, a palavra de Deus é mais completa ainda. É por isso que naquele livro que nós trabalhamos anos atrás, 9 marcas de uma igreja saudável. Uma das 9 marcas de uma igreja saudável é a igreja pregar, né? A igreja ela é saudável quando ela prega o evangelho. E ali o Mark Dever, ele fala uma coisa muito interessante. Escute isso. Ele dizia o seguinte: igrejas que têm o evangelho como teto, elas nunca vão parar de crescer. Em todos os sentidos, não apenas numericamente. Elas nunca vão parar de crescer. Mas muitas igrejas elas não crescem em maturidade, não crescem numericamente, não avançam, porque o teto é o pastor. O teto é a liderança. Mas se uma igreja, irmãos, ela prega o evangelho, ela prega a palavra, não há limite para a perfeição da palavra. Queridos, escute uma coisa que eu vou dizer para você. Na eternidade, nós continuaremos meditando nessa palavra, só que diante da palavra, que é Jesus Cristo. Porque não há fim para a perfeição da palavra de Deus. Alguém pode ouvir um mesmo sermão sobre o Salmo 119, como esse que eu estou pregando hoje, e vai ouvir 1000 vezes, e 1000 vezes a palavra vai falar coisas diferentes, porque não há limite para a perfeição que há na palavra de Deus. Isso deveria nos motivar, irmãos, a buscar mais a palavra, porque não vai chegar um ponto em que eu e você dizemos assim: eu já aprendi tudo, eu já sei tudo, eu já descobri tudo da palavra de Deus. Uma das minhas referências de liderança cristã, de vida cristã, George Miller, ele disse no final da sua vida: eu já li a palavra mais de 100 de vezes. Ele leu a Bíblia, irmãos, mais de 100 vezes, George Miller. Depois ele perdeu as contas, ele disse. E ele disse, algumas dessas vezes de joelhos. E eu sinto, ele disse no final da sua vida, que eu estou começando a arranhar a superfície de quem Deus é. George Miller entendeu esse versículo. Que não há limites para a perfeição do mandamento de Deus. Que não há limites para a perfeição daquilo que foi revelado através da palavra de Deus. Queridos, isso deveria nos motivar. Isso deveria dizer assim: eu vou mergulhar ainda mais na palavra. Eu vou conhecer ainda mais a palavra. Eu vou me debruçar ainda mais na palavra. Eu acho bonito que as pessoas, quando elas começam a ter um certo conhecimento, né, bíblico e cristão, elas começam a ler outros livros. Eu gosto disso, eu faço isso. Elas começam a expandir a biblioteca, começam a querer ler outros autores, e começam a, né, ler os teólogos, ler os comentários bíblicos, ler livros sobre todo tipo de assunto, livros cristãos que edificam, que são bons. Mas há um princípio que deve estar no nosso coração, irmãos. Você pode visitar, ali tem uma biblioteca, né? Tá ali guardadinha, né? A estantezinha da biblioteca. Nós temos uma biblioteca aqui na igreja. Escute isso, você pode visitar muitos livros, mas a palavra de Deus é o lugar onde nós moramos, irmãos. Porque os livros humanos, eles são fruto da mente humana e, portanto, são limitados. O melhor livro humano já escrito é limitado, mas não há limites para o mandamento de Deus, amém? Então, nós não precisamos ficar preocupados e dizer assim: eita, uma hora eu vou saber tudo. Uma hora eu vou descobrir tudo. Sempre haverá algo novo da parte de Deus através da sua palavra, amém? Então mergulhe na palavra, busque a palavra, entenda a palavra, fale da palavra, porque não há limite para a perfeição que a palavra de Deus representa. Isso fala então, esse é o primeiro ponto, o valor da palavra. O segundo ponto, que esse salmo vai tocar várias vezes, mas eu quero ler 3 versículos com vocês, é a respeito da santidade que a palavra pode proporcionar na nossa vida. Primeiro, o valor da palavra. Segundo, a santidade que a palavra de Deus gera em mim e em você. Leia primeiro comigo o versículo 9. Vai lá para o versículo 9 comigo. Versículo 9. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Lê comigo agora o versículo 11, logo em seguida. Guardei no coração a tua
palavra, para não pecar contra ti. E por fim, leia comigo o versículo 136, mais à frente. 136. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Esses 3 versículos e ainda outros desse salmo falam sobre santidade. Esse último versículo que acabamos de ler, o salmista ele lamenta porque ele, através do conhecimento, através da santidade que a palavra de Deus operou na vida dele, é como se ele olhasse. Olha que coisa interessante. Quanto mais, irmãos, mais profundo é o nosso contato com a palavra de Deus, é como se a palavra ela colocasse um óculos em nós. E nós começamos a enxergar o mundo como ele é. Com o seu pecado, com a sua maldade, com tantas coisas que acontecem. Você sabia que você só consegue enxergar a maldade do mundo porque há um pouco, ou bastante, ou há uma quantidade da palavra de Deus em você? É a palavra de Deus em nós que nos faz capazes de ver que o mundo é mau, que o mundo jaz no maligno, que o mundo está em pecado. Mas o salmista, ele tinha um contato tão profundo com a palavra de Deus que ele não apenas identificava o mal, ele chorava pelo mal. Porque a santidade de Deus produz isso em nós. O lamento do coração de Deus pela maldade do mundo se transforma no nosso lamento pela maldade do mundo. Mais do que isso, o jovem, no versículo 9 que nós lemos, ele pode manter a sua conduta pura, ele pode viver de acordo com a vontade de Deus por causa da palavra. E no versículo 11, que é o principal aqui, escondi no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Eu amo esse versículo, foi o primeiro versículo que eu decorei. Geralmente, o primeiro versículo que o crente decora, o recém-convertido é João 3,16, mas esse, Salmo 119, versículo 11, foi o primeiro versículo que eu decorei. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O que esse texto está dizendo de um modo geral, irmãos, é que um coração que já é habitado pela palavra de Deus não pode ser habitado pelo pecado. De modo, irmãos, que se nós somos uma igreja de santidade, amém, e eu creio, a igreja de Nazaré é uma igreja de santidade, nós precisamos automaticamente ser uma igreja da palavra. Porque a palavra de Deus é o agente santificador na nossa vida. A palavra de Deus é o removedor do pecado. Lembra daquilo que Jesus disse para os discípulos? Ele disse, vocês, naquele texto de João 15, que é inclusive o texto principal do nosso ano aqui, ano de gerar frutos. Jesus disse, olha, vocês são os ramos, eu sou a videira, e todo aquele que permanece em mim e dá fruto, esse é limpo, é podado, para que dê mais fruto ainda. E aí Jesus completa dizendo, vocês estão limpos, já estão sendo limpos, por quê? Pelo quê? Pela palavra que tenho lhes ensinado. É a palavra que limpa, irmãos. É a palavra em nós que santifica, que purifica. A palavra é uma espécie de alvejante, irmãos, que vai tirando toda a sujeira. Escondi no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Quando eu leio esse versículo, ou quando eu penso sobre esse efeito santificador da palavra de Deus, purificador da palavra de Deus, eu lembro do testemunho de Agostinho. Agostinho de Hipona, um dos principais, um dos mais importantes líderes da igreja de Cristo. O testemunho de conversão dele é muito interessante. Ele era um homem devasso. Ele era um homem entregue ao pecado. Ele vivia uma vida desregrada. Mas já estava conhecendo o evangelho, principalmente através do bispo Ambrósio de Milão, líder da igreja lá na Itália. E ele já tinha ali contato com Ambrósio e foi conhecendo as escrituras, mas ele conhecia apenas intelectualmente. Ele estava buscando conhecer o cristianismo como se fosse mais uma filosofia daquele mundo, porque ele já havia bebido de tudo quanto havia de filosofia, mas isso não havia saciado o coração dele. Certo dia, ele estava lá, vivendo a sua vida devassa, quando ele ouve uma voz que dizia assim, toma e lê.
toma e lê. Era como se fosse uma voz de uma criança. Ele conta isso no seu livro As Confissões, né? Ele começa a procurar então, né, por algo que ele pudesse ler, e ele se depara com um texto de Romanos, onde o apóstolo Paulo condena o pecado. Não em bebedices, não em orgias, não em dissimulações. Aquele texto que você conhece. E aquele texto foi usado pelo Espírito Santo como agente da conversão de Agostinho, irmãos. Ele experimentou naquele momento esse poder santificador que a palavra tem nas nossas vidas. Talvez o que nós precisamos para ser mais santos é colocar um pouco desse detergente e aplicar na sujeira para ir limpando. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esconder aqui não é sobre estar num lugar, né, intocado que ninguém veja, é sobre guardar como algo precioso. Esconder aqui é a ideia de um tesouro, de um cofre, que é a parte mais importante de uma casa. Os bens mais preciosos de uma casa que tem cofre, né? A minha não tem cofre, mas uma casa que tem cofre, né, que geralmente é a casa de alguém, né? Uma casa que tem cofre, o que há de mais precioso na casa é guardado no cofre. O esconder aqui é isso. É como se você dizendo assim: olha, a palavra de Deus, ela ocupa o lugar mais precioso da minha vida, do meu coração. É o lugar para onde eu corro quando eu quero encontrar algo de valor. A palavra de Deus está escondida no meio do seu coração, irmãos. Terceira coisa que esse salmo nos convida nesse tema eu e a palavra é sobre termos prazer na palavra de Deus. Primeiro, o valor da palavra. Segundo, santidade pela palavra. Terceiro, prazer na palavra de Deus. Quero ler 3 versículos também com você. Primeiro versículo, quero ler o versículo 20. Versículo 20. Diz assim: a minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. Lê agora comigo o versículo 47, que diz: tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. E por fim o versículo 92, que diz, versículo 92: se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já teria me destruído. Esse é forte. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Queridos, eu tenho observado que na rotina comum do cristão, a palavra de Deus, ela ocupa os momentos mais sofridos. A gente lê a Bíblia na hora do sono, na agonia, ou quando sobra um tempinho. Isso faz com que, normalmente, a palavra seja associada a uma obrigação para nós. A gente lê a palavra quando vem para o culto, e vir para o culto já é uma obrigação. Eu não estou dizendo sobre ninguém aqui em particular, mas sobre a mentalidade comum no meio cristão. Vir para o culto é uma obrigação, então ler a palavra é uma obrigação, mas o salmista, ele encontrou um lugar diferente para a palavra. A palavra era o seu prazer perene, contínuo. É como se fosse assim: eu gosto de muitas coisas, mas o que eu gosto mesmo é a palavra. Eu gosto de sorvete, eu gosto de açaí. Esses dias eu ganhei um açaí original, vindo lá do norte. Uma pedra bruta assim de açaí, que tem que bater com um negócio assim, misturar, para poder conseguir comer. Que ele é puro, 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 puro. Ah, eu gosto de açaí, eu gosto de jogar bola, eu gosto de fazer um monte de coisa. Mas o salmista é como se ele estivesse dizendo assim: olha, da minha lista de coisas que eu gosto de fazer, a que nunca sai da lista é a palavra de Deus. É meditar na palavra de Deus. Meu prazer perene. Mas, irmãos, se a palavra de Deus ela só encontra lugar no sono, na obrigação ou na hora do aperreio, ela nunca vai ter um lugar de prazer na nossa vida. Às vezes eu gosto lá em casa de associar um momento de leitura da palavra a comer, porque eu gosto de comer. Não sei você pode gostar de outra coisa, eu gosto de comer. Talvez o meu calibre não denuncie isso, mas eu gosto de comer. Eu não gosto de comer muito, né? A gente falou domingo sobre glutonaria, não foi? Eu não gosto de comer muito, nem posso, nem devemos, nem somos
né, liberados para isso, pela palavra de Deus. Mas é um prazer de comer. E eu gosto, às vezes, de ler a Bíblia antes de uma refeição. Porque eu ensino a mim mesmo que a palavra de Deus, ela é algo prazeroso. Ela é algo bom, irmãos. É algo que dá alegria ao nosso coração. E aqui, irmãos, há uma lição preciosa, principalmente no versículo 92, esse último versículo que nós lemos. A lei do Senhor deve ser fonte de alegria para nós, como uma fonte inesgotável para o nosso coração. Ela blinda, ela guarda, é o que o versículo 92 diz, ela guarda a nossa alma no momento de sofrimento. Se a tua palavra não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído, já teria sido consumido pelo sofrimento. É como se o salmista estivesse dizendo assim: olha, se o meu maior prazer fosse qualquer outra coisa, o sofrimento desse mundo teria me destruído. Eu tenho certeza que você que está aqui hoje já passou por sofrimentos na sua vida. E eu posso dizer que você está aqui porque em algum momento a palavra foi o seu prazer. Eu costumo dizer aqui, irmãos, isso que eu vou falar agora, eu aplico sempre aos momentos de culto. Mas aplique essa verdade também a cada momento que você parou na sua vida para ler a Bíblia, para gastar tempo com a palavra de Deus. Nunca foi em vão. Nunca foi um tempo perdido. Eu digo para os irmãos sempre aqui no culto, não é mais um culto. Não é mais um momento que eu vou ler a Bíblia. Não, irmão, você está plantando uma semente que você não imagina que colheita vai ter. Eu posso dizer, irmãos, em muitos sentidos que eu colho até hoje, cada momento, já na pré-adolescência, ali muito novo, em que eu gastei tempo com a palavra de Deus. Isso é colhido até hoje. Não há tempo perdido com a palavra de Deus, irmãos. Você pode ter lido um dia e não sentiu nada, mas você não precisa sentir para que isso tenha resultado. Você não precisa sentir um arrepio, você não precisa sentir algo diferente. Então eu li a palavra hoje, nada aconteceu, não veio o anjo. Na maioria das vezes não vai acontecer, mas a semente foi plantada. Um culto que você resolveu vir e a palavra foi pregada, foi plantada uma semente, algo foi fortalecido, algo foi trabalhado. É isso que a palavra de Deus faz, e é isso que o salmista reconhece. Ele está dizendo assim: olha, na hora que o sofrimento bateu à minha porta, o que me manteve de pé foi que em algum momento da minha vida eu encontrei prazer na palavra de Deus. Que coisa preciosa, meus irmãos. Quarta coisa, estamos caminhando para encerrar, que esse salmo nos ensina sobre o meu relacionamento com a palavra de Deus, é que encontramos verdadeira justiça na palavra. Eu quero ler 2 versículos com você. O primeiro deles é o versículo 75. Ele diz assim: sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas e que por tua fidelidade me castigaste. É aquele versículo que se a gente pudesse parar, pulava, né? Versículo 126 agora. Ele diz: já é tempo de agires, Senhor, pois a tua lei está sendo desrespeitada. Esses 2 versículos falam que a palavra de Deus, eles nos levam a esse entendimento que a palavra de Deus, ela acende em nós o senso de justiça. Irmãos, esse senso de justiça não é apenas quando eu quero justiça para o mal que é feito pelo outro. Você percebe que no primeiro versículo que nós lemos, o versículo 75, ele reconhece que quando Deus castigou ele, Deus estava sendo justo. Irmãos, a primeira justiça que a palavra de Deus, ela vai me fazer identificar, é quando Deus ele me corrige. O primeiro tipo de justiça que a palavra de Deus me ajuda a identificar, é quando Deus faz justiça me colocando no meu lugar. Dizendo: opa, não. Olivia já está começando aos pouquinhos a ser corrigida. Bem aos pouquinhos. O negócio dela agora é ficar bolando assim, ó. Ela vira, aí depois bola de novo. Aí depois vira de novo, ela aprendeu. Ficar de bruços, depois deita. Depois fica de bruços, depois deita. Depois fica de bruços. Só que ela fica querendo sair do tapete dela. Hoje quase que ela ia dando uma cabeçada no chão.
E a gente fez, não, daqui a pouco ela aprende a dizer não. Né? E cuspindo a comida. Cuspindo mamão. Mamão é tão bom, ela ainda vai aprender que é bom. Hoje ela estava comendo goiaba. Eu botei a colher de a goiabinha na boca dela. Assim. Depois, cuspiu. Queridos, muitas vezes Deus faz assim conosco. A gente é como esse bebezinho. Deus, tome aqui, ó. Você precisa passar por isso. A gente cospe. Cospe. A gente vira, a gente dá cambalhota. E o Senhor nos castiga. O Senhor faz assim, não, não vai, o limite é aqui. Eu vou tirar isso de você. E assim, através da palavra, aquele que tem um relacionamento com a palavra de Deus, ele entende que a repreensão, a correção de Deus também é justiça para a minha vida. Irmãos, eu desconfio de que uma pessoa realmente conheça a palavra de Deus quando ela só quer justiça contra o outro. Quando ela só quer que Deus julgue o problema dos outros. É porque está tudo errado, está tudo errado, inclusive em nós. E Deus vai nos corrigir. Quando nós temos um relacionamento profundo com a palavra de Deus, nós nos permitimos ser corrigidos, repreendidos pelo nosso Pai, pelo autor da palavra. A gente permite que Deus coloque limites para nós e nos deixe viver esses limites. Olha que bênção, a pilha recarregável, viu, irmão Ricardo? Deu certo, viu? Não? Microfone 100%, glória a Deus. A minha mente, né, ela é assim, irmão. Eu fico lembrando de coisas aleatoriamente enquanto eu estou falando. Eu sou assim mesmo, viu? Eu ainda estou para investigar alguma coisa aí de, sei lá, tem gente que fala em altas habilidades, tem gente que fala em TDAH. Alguma coisa eu vou acabar descobrindo. E minha irmã assim também, vive desse mesmo jeito. O que eu estava dizendo? Sim, esse, irmãos, é o efeito que a palavra de Deus produz em nós. Nós conseguimos identificar que as repreensões de Deus são justas. Mas essa justiça que a palavra de Deus implanta em nós, também é a respeito do que acontece no mundo. Eu vou ler novamente aqui o versículo 126. Olha o que ele diz. Já é tempo de agir, Senhor, pois a tua lei está sendo desrespeitada. É aquilo que nós acabamos de falar mais cedo. Que a palavra de Deus em nós permite ver a maldade do mundo e clamar por justiça. Irmãos, eu vi um vídeo tão triste hoje, que me fez clamar por justiça diante do Senhor. Dizer, Senhor, tem misericórdia, Pai. Senhor, faça alguma coisa a respeito da nossa nação. Senhor, já é tempo de agires, porque a tua lei tem sido desrespeitada, o teu santo nome tem sido desonrado, a tua vontade tem sido desprezada nesse mundo. E nós clamamos a justiça de Deus, porque já entendemos que ela operou em nós e ainda vai operar no mundo. Amém, irmãos? A justiça é um fruto que a palavra de Deus produz na nossa vida. E por fim, sabedoria é algo que a palavra de Deus também produz em nós. E aqui nós vamos ler alguns versículos a mais. Vá para o versículo 97 agora. Versículo 97. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Lê comigo agora o versículo 105, que está aí próximo. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Mais um outro versículo. Versículo 32, volta um pouquinho aí. Que diz: corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. Eu quero focar a reflexão desse ponto nesse trecho que nós lemos do versículo 97 ao 100. Porque, irmãos, eu sou apaixonado, você já percebeu que eu sou apaixonado por todo o Salmo 119. Mas esse salmo, esse trecho do 97 ao 100, eu sou apaixonado porque um dia eu orei por isso, irmãos. Eu lembro como hoje, nas primeiras vezes que eu li a Bíblia, os primeiros contatos que eu tive, eu li isso aqui, e eu fiquei impressionado com isso, irmãos.
Porque o salmista ele fala sobre 3 tipos de pessoa que ele poderia ser mais sábio. Eu posso ser mais sábio do que os meus inimigos. Eu posso ser ter mais discernimento do que os meus mestres, os meus professores. E do que os anciãos, aqueles que têm mais experiência de vida. Meditando na palavra de Deus. Eu li isso, irmãos, eu lembro de ler isso pré-adolescente e eu achei isso fantástico. Eu achei isso maravilhoso e eu disse, Senhor, eu quero isso. Eu lembro como hoje eu fiz essa oração, Senhor, eu quero viver isso aqui. Eu quero que seja uma realidade na minha vida. Irmãos, a palavra de Deus nos torna mais sábios, nos faz tomar melhores decisões, nos faz ter melhores relacionamentos, ter uma forma de falar melhor, uma forma de se portar melhor, escolher melhores opções para as nossas vidas. Quando eu leio esses versículos que falam sobre como a palavra de Deus produz sabedoria em nós, eu lembro daquela passagem que Jesus disse, o meu povo perece, porque falta-lhe conhecimento. E conhecimento do quê, irmãos? Não é conhecimento de matemática, embora é muito bom saber matemática. Eu não sei muito, mas é bom saber matemática. Não é conhecimento de gramática de português, é bom saber. Não é conhecimento de ciências, de biologia, de qualquer outra coisa. O povo de Deus perece porque falta conhecimento da palavra de Deus. Porque não conhecemos a palavra de Deus, nós andamos errantes, tomando más decisões. Se tem um grupo de pessoas que não deveria tomar mais decisões na vida, é a igreja, irmãos. Porque nós temos uma fonte infinita de sabedoria à nossa disposição. Sabe o que eu fico triste? Eu fico triste quando eu vejo pessoas que não têm um pingo de fé, acertando na vida por aplicar princípios da palavra de Deus sem nem ter o temor de Deus. Deixa eu contar um segredo para você aqui. Sabe por que tem pessoas que você olha assim, rapaz, deu certo aqui nessa área? É só porque ela aplicou princípios de sabedoria da palavra de Deus, somente. E Deus abençoou, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Deus honrou, no sentido de que aquele princípio foi cumprido. E a pessoa nem conhece Jesus. Ela nem sabe quem Deus é. Enquanto aqueles que conhecem já foram salvos, já foram agraciados pelo dom da salvação, estão patinando em coisas que outras pessoas que nem conhecem a palavra estão aplicando sem saber às vezes princípios da palavra de Deus. A palavra gera essa sabedoria. Então que possamos fazer como ele diz no versículo 32, eu corro pelo caminho dos teus decretos, pelo caminho que a palavra de Deus propõe para mim, porque o Senhor me deu maior entendimento. Em nome do Senhor Jesus. O Filho de Deus, ele tem direção naquilo que ele faz, porque ele tem a palavra de Deus. Então, irmãos, vamos orar. Vou pedir que você fique de pé. A palavra de Deus tem valor, a palavra de Deus gera santidade. Precisamos ter prazer na palavra de Deus. Também crer na justiça que vem através da palavra e na sabedoria que ela pode gerar na nossa vida. Amém? Estamos encerrando essa série. Eu louvo a Deus, né, por cada um que tem estado nessas quartas-feiras. Hoje é quinta, né? Hoje foi diferente o dia do culto, essa semana foi diferente. A partir da semana que vem, com a graça e permissão do Senhor, nós vamos entrar num livro muito precioso e vamos fazer exposições do livro de Esther. Acredito que é muito importante as lições que temos desse texto de Esther para esse momento em que todos os olhos da nação estão voltados para o ambiente de poder. Era a mesma coisa que estava acontecendo lá no tempo de Esther. Temos muitas lições para extrair. Embora o nome de Deus não seja mencionado em nenhum momento no livro de Esther, há muitas lições sobre a providência de Deus dos ambientes de poder e quando os planos dos homens parecem confrontar os planos de Deus para um povo. Amém? Então, convido você a partir da semana que vem nós caminharmos juntos no livro de Esther. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra nessa noite. Senhor, que tudo aquilo que nós ouvimos ao longo dessa série dos Salmos possa encontrar, ó Deus, morada no nosso coração e gerar frutos. Frutos, Deus, que glorifiquem o teu nome, frutos que nos levem a uma intimidade maior com a tua palavra, a uma vida de louvor, a uma vida, Deus, de gratidão, ó Deus, uma vida capaz de enfrentar os sofrimentos, ó Deus, os abismos e os vales da vida, mas também os lugares altos da nossa vida, possamos viver com essa consciência, com esse coração que nós aprendemos, ó Deus, que podemos desenvolver através
daquilo que os salmos nos ensinaram, Pai. Continua abençoando a tua igreja, Senhor. Continua abençoando o teu povo, Deus. Nos dá um coração que ama a tua palavra e que tem prazer na tua palavra. Deus, falamos sobre prazer na tua palavra no primeiro dia que meditamos nos salmos aqui, no Salmo 1. E encerramos dizendo, Pai, nos dá prazer na tua palavra. Essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre você Ele erga o brilho de sua glória e te dê a paz. Porque fiel é o que nos chama à santidade, o qual também o fará para a glória de Deus o Pai. E nós dizemos juntos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus abençoe meus irmãos, vão na paz de Jesus até o próximo encontro, permitindo o Senhor.